AudioJungle. Olá a todos, muito boa tarde, muito bom dia, né? Aqui é boa tarde, mas no Brasil também já é boa tarde, né? Mas para quem está nos assistindo agora pelo YouTube, pode ser bom dia, né? Hoje estamos aqui encerrando o nosso roteiro de lives sobre personalidades patológicas. Daqui a pouco estamos entrando ao vivo com a professora Katia Meckler para conversarmos exatamente sobre o final desse nosso assunto, né? E deixamos para o final, para a última live, né? A live 8 de 8 lives, falar sobre psicopatas. Então, esse será o nosso assunto de hoje. Vamos esperar a professora entrar aqui na nossa live para que a gente, se possível, também consiga fazer um resumo desse contexto todo que a gente viu aqui. E quem sabe, né, para daqui a pouquinho mais a gente conseguir fazer aí mais uma live de perguntas e respostas ou coisa desse tipo, né? Ou quem sabe até daqui a pouco mais a gente conseguir fazer algo diferente, né, para que a gente consiga seguir com esse assunto, falar sobre outros assuntos, né? A gente tá tendo bastante sucesso nessas lives e nos retornos que a gente está tendo via YouTube também. Então a gente está com o sentimento de que esse trabalho foi um trabalho bem interessante, que a gente conseguiu desmistificar muitas coisas, né, e alertar também muitas pessoas sobre as questões de transtorno de personalidade, né, principalmente para aquelas pessoas que convivem, né, com pessoas que têm esse tipo de transtorno, com pessoas que enfrentam esse problema, né, não só as pessoas que sofrem com isso, né, mas as pessoas que acompanham essas pessoas que têm esse tipo de problema, né. Ó, a prof chegou agora, vamos chamá-la aqui. Olá, prof, como vai? Oi, tudo bom? Tudo bom? Tá me Tudo ouvindo bem. bem? Tô te ouvindo bem. Olha, então, já dei uma leve introduzida no nosso assunto hoje e também no transcorrer desse projeto, né, que foram 8 lives, oito lives com a de hoje, e deixamos então para falar sobre os psicopatas hoje, né, de uma maneira mais aprofundada em cima desse assunto. E caso a gente tenha algum tempo, a gente conseguir fazer um apanhado mais ou menos geral sobre o que a gente viu até agora. Então, Tá. deixo para a professora introduzir o assunto e começar a gente já falar sobre esse assunto que é tão interessante para tantas pessoas, né? Esse dos transtornos de personalidade, né, que a gente veio conversando ao longo das lives, esse tá me ouvindo bem? Sim, sim, tô ouvindo bem. Que eu tive problema para entrar aqui na conexão, então só qualquer coisa me fala. Sem problema. Mas esse eu acho que é o que mais desperta, né, é a curiosidade das pessoas, porque realmente muitos dessas pessoas que têm transtorno de personalidade, aí no caso, né, do grupo B, antissocial e mais grave. Então, a maioria dessas pessoas, quando muito grave esse transtorno, elas podem se envolver em crimes, né, em crimes bárbaros. Tem inclusive os serial killers envolvidos nisso. Então, acaba despertando muita curiosidade, né, muito interesse. E tem sido objeto, né, tema de séries, muitas séries, de filmes, de livros, e parece que de uma maneira crescente, né? Eu vejo, né, muito da minha época, querer logo cedo na vida, por exemplo, fazer psiquiatria forense ou psicologia forense. Eu vejo hoje muitos jovens, tanto na área da psiquiatria como da psicologia, com esse interesse específico, já entram, às vezes, ou para psicologia ou para medicina, porque querem fazer essa área forense. Então, eu acho que o interesse é crescente e valem estudos para saber porque o interesse ele é tão crescente assim também, né? É bem curioso isso, né? E o que são basicamente, né, esses indivíduos?
A gente hoje está falando de psicopatia. Sim. Psicopatia não é nem considerado um diagnóstico em psiquiatria, tá? Em psiquiatria, nas classificações atuais, a gente tem um outro diagnóstico onde a psicopatia vai estar incluída, que é o transtorno de personalidade antissocial. Sim. Né? Então, o Robert Hare, que é um psicólogo canadense, ele estabeleceu em 1990 uma escala de avaliação da psicopatia, que seriam justamente esses indivíduos com transtorno de personalidade antissocial muito graves e que, de alguma maneira, essa escala é utilizada só em ambiente forense. Então, essas pessoas cometeram crimes, né? A maioria delas. Que realmente nem todo indivíduo com transtorno de personalidade antissocial vai cometer um crime. Mas, frequentemente, o psicopata mesmo, esse mais grave, ele está envolvido em crimes e, às vezes, crimes de muita repercussão, com características de muita crueldade, né? Então, isso pode acontecer, de fato. E aí, eu não sei se você quer, professor Alexandre, hoje que a gente fique mais em cima desses casos muito graves, ou a gente fale do sociopata não tão grave. Eu Não, não então, sei eu por tenho onde um você... monte, eu tenho um monte de perguntas aqui, né? Como sempre, eu separo um monte de perguntas e eu vou jogando elas ao longo da nossa live. Assim, eu acho que o nosso principal intuito hoje é mesmo desmistificar, né? Como a professora disse no início, muita gente faz psiquiatria, muita gente faz medicina no intuito de trabalhar com psicopatas, até por causa dos filmes e por causa da grande publicidade que existe em torno desse tipo patológico, né? Diferente dos outros tipos patológicos, que não tem assim tanta repercussão. Até tem, a gente deu vários casos aqui que em cinema também são muito retratados e tal, mas parece que o psicopata tem esse milindre, né? Que talvez porque mate pessoas, né? De certa forma, o serial killer, ele é um tipo que mata, né? E a gente não enxerga esse tipo tão presente nas outras patologias. Talvez isso chame bastante a atenção do público em geral. É, Mas eu acho que principalmente a gente desmistificar essa ficção da realidade, né? Você que trabalha mesmo com esse campo, e você pode dizer, assim, principalmente, qual a diferença entre a ficção e a realidade? Porque a gente sabe que a ficção, ela tem o glamour, né? Ela tem aquela coisa que no final tudo dá certo, ou, né? Mas, assim, a vida real, ela não funciona assim, né, professora? Esse é um mundo muito triste, né? Basicamente, né? não, com certeza. Eu acho até que tem tido bons trabalhos assim em torno do psicopata e do serial killer no campo ficcional. Se você Uhum. for dividir, né, o sociopata, porque existe um termo também que é do psicopata comunitário, que é esse Ah, ok. que tem gente que chama de sociopata também, que Ok. seriam essas pessoas que não chegam a cometer, às vezes, um assassinato, um crime grave, mas, ao mesmo tempo, eles ficam envolvidos em outros tipos de crimes, menos graves. Aí são esses que todo mundo diz, o psicopata mora ao lado, pode ser seu Uhum. vizinho, pode não ser. São pessoas que se envolvem, às vezes, com fraudulência, com muita desonestidade, manipulação. Né? Então, é bom a gente passar agora por esses critérios de preenchimento, Uhum. seja psicopata comunitário ou psicopata mais grave, que preenche a escala do Robert Hare, que também é chamado nesses filmes, em séries, eu já vi como índice da maldade também, que eu já vi se Aham, já vi apropriarem da também. escala É. do Hare para isso. Mas são, assim, indivíduos, as características comuns. Todo mundo, nós aqui podemos ter, em maior ou menor grau, alguma coisa Sim, disso que eu vou falar. Mas sim. quando isso já é algo que vem desde a adolescência,
de uma maneira muito marcante, repetitiva, e que vai prejudicando muito as relações do indivíduo em termos do comportamento dele, das respostas afetivas, emocionais, quando isso é muito constante, é um padrão mesmo, aí a gente pode falar. Na adolescência, a gente vai chamar isso de transtorno de conduta, da infância e adolescência. Que vai ser marcado muito pelo quê? Assim, como é que você começa a suspeitar fortemente disso? Por exemplo, crianças ou adolescentes que maltratam muito, prazer mesmo, crueldade com animais. Existe um sintoma, uma tríade clássica também, tem a questão da piromania, que é uma Botar fogo nas tendência a ficar coisas. botando fogo nas coisas. E tem também O a xixi na cama. que é o chamado, né, o termo técnico é enurese noturna também. Uhum. Mas, enfim, já são crianças e adolescentes. Às vezes isso pode ser uma fase, mas às Claro. vezes não. Às vezes já é o prenúncio, efetivamente, de um quadro que depois vai ser configurado mesmo, um transtorno de personalidade antissocial, e a pessoa pode até, já no meio forense, receber esse diagnóstico de psicopatia também, né? Então, são pessoas... Você quer Não, falar? sim, desculpa te interromper, prof, mas assim, é importante a gente falar da tríade, porque ela, em algumas literaturas que eu li, ela foi meio desmistificada, outras usam, outras pedem cautela na hora de utilizar a tríade, até porque, assim, quem nunca fez um xixi na cama, né? Quem nunca sonhou que estava indo no banheiro e acordou molhado? Quem nunca, quando era criança, deixou o cachorrinho cair e machucou e a mãe xinga, né? Quem nunca teve esse olhar mais milindrado numa fogueira ou coisa desse tipo, né? Então, assim, não é essa a questão. A questão é quando há, de certa forma, um prazer ou algo exacerbado em cima disso e constante. Eu acho bom a gente sempre falar isso, porque cada característica que a gente traz aqui são características que todo mundo tem. Então, assim, e já existe um certo preconceito a pessoas que não se envolvem ou pessoas que de certa forma são um pouco mais frias emocionalmente, de psicopatas. Ah, você é um psicopata ou você é um antissocial, né? E a gente já desmistificou o antissocial, que o antissocial ele é completamente fora aquela pessoa que não se socializa normalmente, né? Então, quer dizer, quem assistiu às nossas lives desde o início consegue já escalonar cada tipo de personalidade, né? Então, isso é uma forma importante de a gente desmistificar, porque os termos são usados errado. E de tanto que a gente usa um termo errado, a gente acaba acreditando naquele conceito como algo que cabe, né? Então, assim, o psicopata ele não é nada disso. Ele é algo completamente fora da curva, né? Então, eu acho que é importante a gente falar em cima desses padrões. Exatamente, é tão fora da curva que a gente tem uma estatística que gira em torno de 1% na população. Então, não é a Nossa. maioria das pessoas não são psicopatas, né? A grande maioria não. Mas não quer Ah, dizer que as pessoas não possam ter traços psicopáticos, né? claro, E claro. aí que vem... eu acho que dessa tríade, realmente, tem algumas coisas que ficam meio interrogação para a gente, mas, por exemplo, tem uma que é altamente precursora, essa questão de Uhum. maus tratos a animais, Uhum. Sim. esse prazer mesmo, essa crueldade com animais, ela tem sido verificada com muita frequência em indivíduos que depois têm esse enquadramento, essa classificação de psicopatia, que se envolveram em, enfim, pessoas reincidentes, que se envolveram em muitos crimes. Às vezes a gente encontra realmente com frequência isso da questão de maus tratos a animais, muitas Sim. vezes também pessoas que sofreram abusos na infância, sexuais, né, também. Você vê que nesse tema transtornos de personalidade, toda hora, né, quando a gente Aparece, vai, a gente aparece história de aparece o abuso, abuso né? psicológico
sim, mas o sexual também, especialmente, aparece, né? A gente tem visto isso repetidamente. E a própria violência também na infância, né? Sim. Tá em ambientes extremamente violentos também, ou de muito abandono, de muita negligência. Isso também pode ser um fator ambiental para desenvolvimento de psicopatia. Mas tem Assim, questões também aventadas hoje em dia que passam por questões genéticas, né? Teve claro. já pesquisa com 15 mil gêmeos, né? Fizeram uma separação entre os monozigóticos e dizigóticos. E viram que era muito mais predominante psicopatia nos gêmeos monozigóticos, e mesmo criados em ambientes separados. Nossa, É, interessante. então, assim, tem questões, já tem. Pô, neurociência está avançando também aí, já Sim, mostrando sim, sim, sim. em disfunções em determinadas áreas do cérebro, né? Especialmente o Sim. córtex pré-frontal E amígdala e também. amígdala também. Então, é, tem muita coisa. No geral, eu sempre fico com essa hipótese, né? Que é uma combinação de Uhum. tendência com predisposição e muita questão ambiental também, né? Que eu acho que dependendo do ambiente, se ele for facilitador, a pessoa vai acabar desenvolvendo de alguma maneira, mas também o ambiente, se ele não for facilitador, ele pode coibir, né, o desenvolvimento desses traços. Então são assim, indivíduos que fazem muito sucesso, por quê? Sucesso, né, paradoxalmente. É, Mas por quê? Porque eles não têm sentimento de culpa, de remorso, eles não têm o freio moral, né? Porque a gente passa por um processo sim, civilizatório onde a gente vai, de alguma maneira, negociando aí o que é o nosso desejo, o nosso instinto e as exigências sociais, né? E a gente vai sim, negociar para não ficar nem totalmente reprimido, porque aí vai ficar muito neurótico, mas sim, nem totalmente desreprimido, ou aí, nesse caso, pervertido, né? Porque aí também não vai ter lei, não vai ter norma, não vai ter nada, e vale, tudo pode. E aí não tem limite, não tem lei. Então tem que ter uma negociação aí. Então, no caso do psicopata, ele estaria muito mais nessa questão ligada a, a, a não lidar com lei, nem com os limites, nem com normas. Eles são eminentemente transgressores de normas sociais, de normas legais. São pessoas que podem ter até muito charme, muita eloquência, né? Ainda que isso seja um pouco superficial. Podem ser extremamente sedutores também, uhum, manipuladores, mentirosos e que realmente gostam e precisam o tempo inteiro tirar vantagem em tudo, né? Então, eles realmente, essa questão da empatia, o pessoal mais da neurociências, que está estudando isso, fica achando que está ali mesmo localizada a falta de empatia em algum lugar, em aham, termos de localização neuroanatômica, algum comportamento mais neurofuncional. Mas a questão, se a gente for traduzir, é a pessoa, ela simplesmente, ela até sabe o que você sente. Não é dizer que ela não... Que aí, lembrando, né, que a empatia é essa possibilidade da gente sim, reconhecer é, as emoções do outro, que o outro pode perceber, sentir, esse universo que não é seu, que é do outro, que é diferente, mas você reconhece de alguma maneira. Não é que o psicopata não reconheça, mas é que ele não tem a menor consideração por isso, ele não dá a menor importância para isso. sim. Ele E- não e- tem e- empatia nenhuma. Eles carecem mesmo dessa empatia, então eles vão ter relações absolutamente utilitárias. Assim, é para sim, satisfação do desejo e do prazer deles. É tudo em nome do prazer. E podem se envolver em atividades de alto risco também, porque sim. para eles, emoção pequena não vale, tem que ser grandes emoções. Eles procuram compreender o ser humano
de uma mesma forma como um caçador estuda uma presa, né? Então, se você é um pescador, se você é um caçador e você vai caçar na floresta, você estuda a sua presa, os movimentos, o que ela faz. E eu acho que é isso que um psicopata faz, pelo que a gente observa, pelos estudos que eu faço, ele trabalha de uma forma muito racionalizada sobre outras pessoas, enquanto que a nossa empatia, né, aquela empatia genuína, é aquela empatia que você sente inconscientemente em relação a outra pessoa, e isso faz com que as pessoas mais próximas você tenha uma maior empatia, umas pessoas mais distantes você tenha menos empatia, mas mesmo assim, a certo ponto você se comove com a dor do outro. O psicopata, que eu estudo e pelo que eu leio, ele não tem essa empatia contributiva no sentido de eu saber o que você sente para que eu consiga te ajudar ou para que eu consiga alterar a minha forma de agir com você. Ele te estuda como uma presa. É É, isso? na verdade, eles são predadores, assim, Sim. o que ele tem o tempo inteiro, ele coisifica, né, você. A gente Uhum. Uhum. tem, ou pelo menos a sociabilidade, ela envolve um processo muito grande também de humanização, né, das relações, de cooperatividade. Você enxerga um outro e, de alguma Uhum. maneira, você tenta o tempo inteiro estabelecer, né, um nível de respeito, no mínimo. Né? Se você não Sim. tiver características muito solidárias, pelo menos assim já é, digamos, o mais comum você tentar ser respeitoso. Mas no Sim. caso do psicopata, ele é realmente um predador. Né? Ele Uhum. coisifica, no caso, a presa, e ele está ali para, de alguma maneira, atingir o objetivo dele, para poder ter o prazer dele. A primeira coisa que importa na vida de uma pessoa com esses traços é atingir o seu próprio prazer em detrimento de qualquer consequência. Inclusive, eles têm menos medo da punição também. Em geral, não tem Sim. tanto medo, né, da punição, e tem um temperamento de exposição a risco muito grande. Então, eles se tacam mesmo, se jogam. Né? Alguns de uma Uhum. maneira mais premeditada, outros de maneira mais impulsiva, mas Sim. seja lá como for, eles fazem mal, né? Fazem muito mal, muito dano, eles promovem. Não, o que a gente acaba percebendo também é que desses 4%, né, 1% dos 4% acabam se tornando serial killers, né? Então, assim, você vincular um serial killer a um psicopata, ou seja, nem todo psicopata é um serial killer, mas todo serial killer é um psicopata. A gente poderia trazer É, uh, não, é essa junção quase. de coisas? É Tem, quase. é quase. Tem um estudo que foi realizado pelo Michael Stone, é muito interessante. Ele fez um estudo justamente com serial killers, mas, no caso, homicidas sexuais. E ele Ok. encontrou, né, no estudo dele, que 86% desses serial killers preenchiam o diagnóstico de psicopatia. Então, uma Hum, grande maioria mesmo expressiva dos serial killers são psicopatas. Isso ok. aí tem traços mesmo de psicopatia. Isso tem sido verificado. Eles são também a taxa de reincidência criminal de um psicopata é em torno de 80%. Quer dizer, Nossa. é altíssima, né? Aí lembrando, sempre eu tento lembrar, eu estava até em defesa essa semana de banca de tese, e é impressionante que mesmo no meu meio, como isso é conflitante ainda, porque quando a gente põe no mesmo saco doentes mentais e psicopatas, você vai acabar dizendo que os doentes mentais são mais perigosos e reincidentes, porque a categoria que torna a doença mental mais perigosa é justamente a dos psicopatas que não são os psicóticos, que são indivíduos que Uhum. não deliram,
que não alucinam, que não têm, sabe, que não ficam, digamos assim, entre aspas, assim, naquele estado de alienação, com perda do juízo da realidade. Então, isso é extremamente complicado, porque acaba misturando, muitas vezes, uma categoria com a outra, e aí os doentes mentais ficam estigmatizados como necessariamente perigosos quando a gente tem uma classe distinta, que são esses indivíduos que vivem aí, a maioria deles, entre aspas, aparentemente estão normais na sociedade, não são internados, não tomam remédio psiquiátrico, até porque não respondem também a isso, mas são indivíduos altamente perigosos, né? Então, essa é uma questão que eu sempre estou estudando, refletindo e procuro a todo momento ressaltar, né? Até porque um doente mental ele é previsível, né? Um psicopata não, porque ele é totalmente racional, né? O próprio roteiro de caça de um serial killer, ele é totalmente racionalizado, né? Exatamente. O doente mental, ele vai, normalmente, se ele cometer alguma, enfim, alguma violência, se ele tiver um comportamento violento, em geral, vai estar ligado a fatores que são muito previsíveis. Eu tenho trabalho de pesquisa que já andou muito, a gente já publicou sobre reincidência criminal doente mental infrator ao longo dos últimos 20 anos aqui no Rio de Janeiro. E o que a gente percebe é que tem fatores, e isso também usando dados de literatura, como a questão de estar se tratando ou não estar se tratando. Os doentes mentais que aderem à medicação, que fazem uso, ficam mais estáveis, que estão com suporte terapêutico, eles, em geral, estão estabilizados. Uma outra questão é abuso. Sempre tem isso. Em comportamento violento é sempre assim. Quando a gente vai ver homem, idade jovem, e abuso de drogas, né? Especialmente álcool e drogas mais pesadas, as drogas estimulantes. Isso é super frequente também em termos de comportamento violento, né? De risco para comportamento violento. Agora, o doente mental, quando ele tem suporte terapêutico e não faz uso de álcool, de drogas pesadas e está aderindo ao tratamento, à medicação, ele não é... Pelo contrário, eles muitas vezes são vítimas de violência. Claro. E não perpetradores de violência. Claro. Eles muitas vezes são vítimas. Claro. E professor, eu teria duas perguntas assim que agora me surgiram a partir desse ponto. Quando a gente fala em serial killer, a gente percebe que muitos dos casos mais trabalhados no mundo e mais conhecidos no mundo, eles eram pessoas extremamente influentes na sua sociedade, né? E muitos, por anos e anos, tiveram uma vida normal, como pais de família. A própria esposa não sabia que ele era um serial killer, né? E depois se descobriu que sim, enfim, né? Mas assim, como eles conseguem ser assim tão influentes e moralmente seguidores de uma regra social e logo depois ele, em outro aspecto, ele tem esse lado tão sombrio, né? Porque a gente acaba percebendo que eles não têm essa questão da ética e da moral, mas eles disfarçam, então, é isso? Para se embrenhar na sociedade, seria isso? Porque você mesmo falou, professor, que eles são muito racionais, eles são pessoas assim frias e super insensíveis, né? Então, podem ser altamente premeditados, meticulosos, e tem até um autor que escreveu um livro na década de 40, eu acho, depois foi resgatado, Harvey Cleckley, que é A Máscara da Sanidade. O título ele é exatamente, não poderia ser melhor, porque realmente são indivíduos que criam uma máscara de comportamento adequado, e aí a gente tem, em documentários, tem maravilhosos para a gente ver em vídeos, né, no YouTube também você pega
O Ted Bundy é um clássico, Sim, um né? clássico, sim. Ele é um clássico. Tem filme, tem documentário. É sensacional. Eu acho o documentário, inclusive, dele bem mais interessante do que o próprio filme que fizeram, né? Mas ele Sim, cometeu dezenas de sim, sim, assassinatos de sim, sim, mulheres. sim. Ele é um advogado, acho que psicólogo também. Então, ele até atuava, acho que como voluntário, num serviço de prevenção a suicidas, né? Ele se Então, autodefendeu se no autodefendeu, tribunal. a pessoa toda, enfim, aparentemente, é, um cara que parecia bonito, eloquente, charmoso. Ele tinha, mesmo depois de preso, ele teve clube de fãs, assim, Não, se mesmo. eu não me engano, ele ajudou o FBI a pegar, se eu não me engano, foi o BTK que ele ajudou. Inclusive, o filme do Silêncio dos Inocentes, ele foi baseado numa história que se passou realmente com o próprio Ted Bundy, que acabou, né, mesmo preso, ajudando o FBI como pensava um Ah, psicopata. é? Muito incrível, e sim, sim. Ah, eu não sabia. Isso aí É, eu não incrível. sabia. É incrível. É, Mas, é. assim, tem vários outros. Tem Sim. um também que é super interessante de ver. Eu peguei um vídeo, eu uso muito em aula. É o Uhum. John Gacy, que ele se Sim, sim, fantasiava. sim. Você De conhece esse palhaço. caso? Ele se fantasiava de palhaço, atraía as crianças com doces e outras coisas do tipo, agradava, e ele matou assim inúmeros meninos, no caso, né? Sim. Homens jovens, assim, E tem meninos. uma foto dele apertando a mão do presidente dos Estados Unidos. Isso também não sabia. Aham, incrível. Ele conseguiu chegar perto do presidente, olha isso. Com a influência que eles têm, isso que é incrível, né? E tem um vídeo também dele que é super interessante, porque ele teve uma primeira prisão antes desses assassinatos bárbaros, que culminou, então, depois na efetiva outra detenção, já com pena de Sim. morte, essas coisas. Mas na primeira detenção, ele era, assim, chefe da cozinha. Aí tem um vídeo dele no Natal, assim, dando entrevista. Era o mais comportado dos detentos, assim. Era uma É incrível, né? pessoa... E teve a liberdade condicional dele. E depois que teve, aconteceu isso. Então, realmente é uma minoria, mas esses indivíduos eles realmente são mais perigosos, né? E não são Aham, doentes mentais clássicos, que são esses que aham. têm psicoses, esquizofrenia, transtorno bipolar e por aí vai, né? E tem vários outros, né? Não, eu tenho na uma própria aula só de serial Netflix, killer. na própria Netflix, professora, tem uns documentários muito bons sobre isso. Tem uns entrando na mente do assassino, que eles entrevistam também psicopatas e como foi a morte, e eles negam até o final que for, apesar de inúmeras provas mostrando. E é incrível assim a frieza e a tranquilidade em falar e a expressão emocional muitas vezes desconforme com a linguagem corporal. Isso é uma coisa bem interessante que mostra na série. O corpo fala uma coisa, mas a relação emocional que ele tenta passar é outra. Então a gente percebe que ali tem algo estranho, mas você não sabe dizer o que é. Né? Isso é incrível também. É, não, isso é legal que você está falando, né? Dessa diferença, né, do que a pessoa expressa com o corpo Sim, e da sim, emoção da fala é bem interessante. Mas assim, são vários, né? São vários. Aqui no Brasil também tem os conhecidos, o Chico Picadinho, a sim, né, teve o caso do maníaco do parque, a Suzane sim, sim. Richthofen Richthofen, também. sim. A gente tem vários casos aqui. E aí, quais são assim características muito predominantes? Em Uhum. geral, eles são homicidas sexuais. A questão sexual ela está envolvida no caso do serial killer, né? Em Aham. geral, a gente vê essa questão sexual muito envolvida, isso em todo lugar. E é muito sádico também o comportamento. É Aham. altamente cruel. Assim, Sim. essa questão para a gente é difícil, né? Às vezes a gente se aproximar até empaticamente, né? Vamos pensar a nossa empatia também em relação Sim.
é como a gente se aproxima de alguém que pode ser absolutamente cruel e ter um prazer assim gigantesco em fazer o mal, em causar dor, sofrimento, que pode ser O que leva, sádico o que leva à questão da parafilia, né? também, que não é necessariamente crime, né? São comportamentos sexuais, como a Uhum. pedofilia, por exemplo, a maior parte dos pedófilos não exercem isso, fantasiam, mas não Ok, vão. ok. Pedofilia não é crime. Pedofilia, esse interesse completamente obsessivo, constante numa criança com uma diferença de idade gigante ou um adolescente, Aham. isso não é crime. O crime é quando você toca, quando você abusa, quando você faz Ok. alguma coisa. Então, a maioria dos pedófilos não vão ser criminosos, inclusive. Isso é uma coisa que a gente Ok. tem sempre que diferenciar. Então, assim, a gente fala tanto de empatia que eles não têm empatia. Mas aí eu com uma questão também, como é que a gente consegue, né? Por que eles não falam a verdade, né? Eles sabem, assim, como é que eles vão cativar Claro, o, a atenção, o desejo de ajuda, se eles confessam que eles têm claro. tanto prazer realmente. Eu acho que nesse documentário do Ted Bundy, alguma dessas entrevistas dele, alguém perguntou para ele o que ele realmente sentia, né, depois que ele cometia aquele, aquele ato bárbaro, né? E aí o olhar dele desvia tanto, porque de alguma maneira ele Uhum. vai falar que hoje ele se sente pelas famílias, tem sempre um discurso meio assim. Mas assim, como é que a pessoa vai admitir que ela tem um prazer gigantesco, que era maior do Não, que ela? e ele disse, né, que ele se sentia um deus no momento onde ele poderia decidir se a pessoa vive ou morre. O que é, o que é super interessante, porque existe isso também, né? Essa questão ligada ao controle Uhum. também, a estar acima do bem e do mal e ter o controle de tudo e Uhum. o controle de uma vida, né? Você Sim, sim, imagina você ter o controle de uma vida na tua mão, né? A supremacia do sim, poder, do narcisismo também, né? Do sim, egocentrismo, porque sim, são pessoas altamente egocêntricas e muitos altamente vaidosos, né? sim. Muitos vão cometer o crime por vaidade mesmo, assim, tipo ganhar o maior, ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas, assim, Sim. atingir determinadas marcas ou cumprir determinadas metas. Então é realmente um negócio assim que desperta muita curiosidade, que a maioria das pessoas elas são programadas e passam pelo processo civilizatório de Claro. socialização, mas tem alguns que é, vão furar isso. Só que, assim, esses que a gente está falando são os muito graves. Mas tem Sim. os traços psicopáticos aí também, e tem aqueles que eu falei, os psicopatas comunitários, e são pessoas também que acabam sendo extremamente nocivas e podem ser. Pô, você imagina você ter um chefe assim, Sim. uma Sim. pessoa que vai desqualificar, porque tem a questão narcísica também, da desqualificação, mas tem a questão assim que você não é nada, você é uma coisa para ser explorada É e um para número. ser abusada, né? Porque eles são Uhum. muito abusadores. E aí a gente tem Uhum. casos, inclusive, não são raros, né? Cada vez mais frequentes, da questão do assédio moral também, então que é muito presente. Não sei aí em Portugal como andam Sim, tem também. Sim, sim, sim. essas questões, eu não sei como. A impressão que eu tenho, Não, assim. inclusive aqui em É... Portugal, eles têm um departamento que você liga para a violência doméstica e abuso moral, inclusive para homens, sabia? Ah, que legal! Isso é É, importantíssimo. é. Claro, Esses dias eu claro. bati uma foto e mandei para os meus amigos, eu disse, sabe, porque estamos protegidos agora. Não, claro, porque também fica uma coisa estigmatizada, assim, que É, normalmente é um homem,
que vai um homem abusador e uma mulher abusada, mas Claro, nada disso. Isso também claro, pode ser diferente, né? claro. Às vezes eu fico com a impressão que Portugal vocês já têm mais um pouco mais de maturidade. Eu não sei como é que anda essa questão dos crimes bárbaros aí. Eu não sei como é que isso é conversado, que aqui no Brasil, até por essa, como eu chamo, essa imaturidade de caráter, assim, no sentido é, de talvez um povo, uma organização ainda mais imatura, ainda tem essa cultura muito grande de tirar vantagem, de me dar bem, e aí Uhum, qual é o jeitinho, como é que dá para parasitar aqui, não sei o que ali. É, eu acho que isso em todo lugar do mundo, né? Mas uhum, com uhum. certeza tem lugares que já sofreram mais e já passaram por um processo talvez assim maior de reflexão ou de desenvolvimento dessas questões. Eu não sei. Eu entendo que muitas vezes aonde a lei ela é mais cumprida também, né, as pessoas têm mais receio de fazer alguma coisa. Aqui a gente não ouve nada, aqui aparece na televisão quando um vidro de um carro é quebrado, quando alguém rouba um carro, sabe? Isso aqui vira notícia. Agora, há uns 6 meses atrás, um casal matou o filho. Foi um caso muito parecido, se eu não me engano, com o doutor Leandro. Lembra que ele matou o filho? Ele lembra? Isso, foi um caso muito parecido com esse que teve aqui em Portugal também. Então o país entrou em choque com isso, né? Foi um caso bastante discutido aqui, aparecia muito na televisão, eles levados a júri, enfim, né? Mas foi o caso, assim, nos últimos anos que mais se destacou aqui, pelo que eu percebi também, né? Entendi. Tá. Enfim, cada país aí com as suas peculiaridades, né? Mas você vê, Mas também o tamanho de Portugal, né? E a própria relação socioeconômica daqui, do próprio IDH daqui, em relação ao Brasil também, né? Eu nunca costumo comparar a realidade daqui com o Brasil, porque o Brasil é um continente inteiro, né? Então, se você tem todas as realidades aí no Brasil, né? não, sem dúvida. Agora, essa Incrível. questão de punição e de lei funcionando, ela é engraçada, né? Porque eu acho assim que o lugar onde você tem mais prisioneiros no mundo é nos Estados Unidos também, né? E os E é um maiores lugar casos. onde se constrói mais prisão e casos e casos e casos. Então, enfim, Inclusive, inclusive de school shooters, né, professora? Que também é um tipo de psicopata também, né? Aqueles dois meninos que invadiram a escola, parece que um deles era psicopata também. O outro ele foi mais levado assim pela emoção do momento, enfim, ele tinha alguns problemas, obviamente, mas o outro menino que comandou, o mais loirinho, que agora eu não me lembro o nome dele de cabeça, mas ele era psicopata mesmo, enfim, né? E tem é, muito disso nos Estados Unidos, né? A gente não vê isso muito em outros lugares do mundo, né? Incrível também. é incrível, né? Então, assim, acho que é importante a gente sempre fazer uma diferenciação, né? Que psicopatia não é psicose. Uhum, Tem gente que confunde psicopata com psicótico. Eu vejo até no uhum. meio jurídico essa confusão. E neurose, Muitas não é neurose também. E não é neurose também, né? Não é isso. Aliás, dentro das nossas lives, neuróticos eles seriam mais os obsessivo-compulsivos que a gente Uhum, pegou, né? uhum. Aqueles super reprimidos, perfeccionistas, Sim. os evitativos, né? Fóbicos sociais, é, a própria Toque. questão, o dependente, né? Aham. Eles teriam mais um componente neurótico. O Certo. psicótico, não. O psicótico, em geral, quando a pessoa tem um quadro mais grave de doença mental, ela pode delirar, ela pode alucinar, ela perde o contato com a realidade. Ela pode perder, nem sempre, ela pode tratada, equilibrada, ela fica bem. Mas o Aham. psicopata, não. O psicopata é uma pessoa que não perde o juízo da realidade. O que acontece é que ele tem, assim, uma frieza, uma insensibilidade,
uma falta de empatia, de remorso, de culpa, um poder de coisificar as relações, de manipular, de transgredir, de seduzir, de tirar vantagem gigantesco. Então, eu gosto muito das reflexões também da antropologia e da sociologia, porque fica até uma questão assim, né? Será que em algum momento na nossa história o excesso de maldade passou a ser chamado de alguma doença, que no caso hoje seria psicopatia, né? Quando a gente fala desse excesso de maldade humana, né? Porque realmente se a pessoa tem prazer, né, com crueldade, com ver pessoas ou animais, ou seja lá o que for, sofrendo, a gente está falando de alguma coisa que está mais próxima da maldade do que, sem querer dicotomizar muito, mas é meio óbvio, né? Mais próximo da maldade. Então a questão é, será que isso é realmente uma doença mental? Porque tem o pessoal da neurociências, hoje em dia, está trazendo cada vez mais a psicopatia para a doença mental mesmo. Mas se a gente for para o viés mais antropológico, filosófico, sociológico, a gente vai cair numa questão de livre-arbítrio, de poder escolher entre o bem e o mal, de maldade humana. Então, o assunto ele não é um assunto que tem tanto consenso, assim, ainda é controverso. Não. Principalmente onde entra a consciência, né? Onde entra a consciência, entra, de certa forma, o livre-arbítrio. Até porque o próprio assunto do livre-arbítrio, ele é algo questionável hoje em dia, né? O que a gente já sabe é que o cérebro decide antes de você se dar conta do que aconteceu, né? É como uma pulsão, né? Então, quer dizer, o próprio livre-arbítrio é questionado. Mas no momento em que a gente consegue discernir entre um comportamento certo e errado, não sei se encaixa numa doença mental, né? O doente mental, talvez ele não tenha essa consciência entre certo e errado, né? Não, ele até tem, assim, quando ele está tratado, medicado, estabilizado, ele tem sim, ele tem. O problema é quando ele está descompensado, desestabilizado. Mas o psicopata não, entendeu? Ele tá ali. A questão é, a pessoa vai lhe premeditando, como você falou, eles conseguem ser, às vezes, excelentes pais, ou mães, ou esposos, esposas, e pessoas na comunidade com grande, enfim, super, hiper referência até nas suas comunidades e tal, como indivíduos bacanas e tudo, mas tem um outro lado ali que eles são capazes de cometer assim inúmeras crueldades, né? Então, quando a gente pensa em livre-arbítrio, aí a gente pensa que tem um nível de discernimento, sim, em poder fazer essa distinção entre o que é lícito e o que é ilícito. Se isso pode ser feito ou não pode ser feito. Por isso que a gente, quando está falando de pedofilia, eu te falei, tem muito mais pedófilo do que você imagina, mas isso não é um crime, por essência, porque a pessoa pode ter 1000 fantasias e nunca exercer aquela fantasia. E ter a fantasia, não ser criminoso. E muitos psicopatas também não cometem crime. Foi até o que você falou, pessoal, porque a maioria dos serial killers são psicopatas, mas a maioria dos psicopatas não cometem necessariamente crimes violentos. Podem ficar aí burlando, sabe, nessas coisas mais miúdas, danosas, nocivas, mas miúdas, e não necessariamente, às vezes, cometer um crime mesmo desses bem tipificados, assim, no Código Penal. Eu até anotei uma pergunta aqui da Marcela, que ela diz assim, ó, não seria errado falar que um psicopata faz mal, porque isso traz um preconceito muito grande, como se não tivesse tratamento, como se eles vivessem em função do mal. E é mais ou menos o que a gente vem falando, né? Na verdade, não tem um tratamento, né, professora? Não, eu acho super importante, Marcela, mas eu preferia que você falasse, em vez de psicopata, doentes mentais, assim. Essas pessoas, por exemplo, que têm diagnóstico de esquizofrenia, transtorno bipolar, retardo mental, outras doenças. Porque quando a gente está falando e quando a gente pega os critérios realmente de psicopatia, você vê assim que
faz parte da personalidade, do jeito de ser dessa pessoa, realmente ela ter um comportamento abusador, porque ela tem muito prazer com isso. Tem como tratar? É óbvio que tem, mas para tratar alguém, é muito importante que a pessoa queira se tratar. É impossível tratar uma pessoa que não quer se tratar. E eles não querem se tratar. Eles, talvez alguns possam se submeter a tratamento depois de muitas perdas, depois de ter passado assim um rolo compressor em cima. Mas então é por isso que eu passo, eu estou assim anos e anos, eu estou muito dedicada, eu ainda vou, eu acho que eu consigo em algum momento fazer essa diferenciação do que seria uma doença mental mais grave, e que é essa que eu justamente sou uma pessoa que estou muito dedicada sempre ao longo dos anos das pesquisas de desestigmatizar essa ideia de que doentes mentais são perigosos ou não tem jeito, não podem ser tratados, de psicopatia, que é uma outra categoria. Mas a pergunta ela é boa, ela é legal, Marcela. A Sofia trouxe aqui, ó, como a pornografia comercial pode influenciar? Como o quê? A pornografia comercial pode influenciar. Essa pornografia hoje sem critério, hoje em qualquer lugar você encontra pornografia, né? Isso será que estimula? Sofia estava sentindo sua falta. Sofia é minha prima, psicopedagoga. Sim. Eu não sei, porque essa pergunta tua, ela é interessante, mas ela é capciosa também, porque a gente vai entrar numa interface também com moralidade e outras questões que eu não sei, talvez a pornografia possa não ser nociva em alguns casos, mas possa ser nociva em outras situações. E vai depender, sabe? Eu vou sair... Minha resposta vai ser, depende do caso, da situação. Vai ser a minha saidinha para você. De quanto também, não, e de quanto também, ou de quanto que isso favorece ou desfavorece, ou quanto isso que te dá ideia para fazer algo, ou quanto isso te ajuda a aliviar o estresse, não sei, entendeu? Ah, sim, a Sofia falou, agora eu li, a Sofia falou aqui em todos os comerciais. Eu entendi, eu acho que o problema é em comerciais, eu entendi. Eu acho que assim, a questão aí é interessante mesmo, porque eu acho que o comercial, todos esses comerciais, eles materializam muito a vida. E eles são, para mim, agentes produtores de formação de valores, daquilo que é bacana e daquilo que não é bacana. E aí eu acho que com isso a gente tem esse deslocamento da essência e do ser, sabe? Aí eu não estou entrando em moralidade, mas estou entrando em alguma coisa, talvez assim, sem entrar em religiosidade, mas assim mais espiritual, energética da vida. Mas de qualquer maneira, eu acho que o comercial, e aí entra a pornografia, porque é a questão do consumo. Eu, para ser feliz, para ser bem-sucedida, eu tenho que poder consumir aquele determinado tipo de mulher, ou homem, ou sexo, ou isso, aquele determinado tipo de lugar para morar, ou lugar para viajar, ou isso, aquilo. Aí você tem essa materialização gigantesca da vida, produzindo valores, produzindo muita frustração o tempo todo, né? Muita comparação, muita inveja. A própria rede social, né? A própria rede social. E muita violência. Nossa, eu tô vendo pessoas que eu gosto tanto entrando aqui no finalzinho, que eu tô com vontade de depois começar uma live em seguida com essa turminha boa aqui que tá entrando. Prof, a gente tem 5 minutos. A gente ainda tem um monte de perguntas. A senhora consegue voltar para a gente fazer mais um fechamento? Aí a gente vai trabalhando mais tranquilinho, ou a gente já prepara um fechamento? O que você me diz? Você está falando de voltar no sentido... voltar hoje mesmo? Depois dessa a gente abriu uma outra sessão mais rapidinha. Eu estou meio apertada de tempo. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, ver o pessoal que andou assistindo... começar a promover algumas enquetes, algumas coisas que a gente pode, ver se o pessoal tem vontade de ter uma outra. E a gente pode marcar uma live daqui a um tempinho cheio de pupurri, assim, de várias coisas que a gente discutiu. Porque eu estou toda encadeada agora, sabe assim? Termina aqui,
essa vida. Pior de tudo é que agora a gente está meio normal, então o meio normal ele está dentro e fora, né? Assim, então eu estou meio apertada de tempo, mas Não, maravilha, estou maravilha. aberta para a gente. Ainda tem muito tempo para a gente fazer outras coisas. Maravilha. Não, porque assim, a gente tem várias perguntas que entraram no chat aqui, várias perguntas que são interessantes realmente, e outras perguntas também que eu recebi pelo direct, também recebi por e-mail, e sobre esse assunto, é um assunto que chama muito a atenção de todo mundo, né? Eu tinha certeza que a gente não ia conseguir vencer ele nessa live, Não, mas olha mas só, enfim. se você achar legal, professor, a gente pode, para não. Já que tem gente que gostando e tudo aqui, a gente pode Sim, marcar, de repente, na semana que vem, uma tá, live para. Mas aí, porque eu fico, por exemplo, quando eu vejo as pessoas entrando, alguns eu conheço, outros eu não conheço, mas eu estou conhecendo daqui, que é super simpático. legal. A gente pode, semana que vem, destinar mais para as pessoas justamente que estão participando. Então, fica Tá, mais no esquema pergunta, resposta, comentário também das pessoas. Aí a gente podia fazer uma coisa mais interativa, digamos assim, dentro da tá. possibilidade interativa de uma live, né? Mas a gente tenta Tá fazer bom. mais interativo. Não, Pode a ser? gente faz Eu a posso. gente faz, a gente faz um resumo de tudo que a gente conversou nas outras lives para a semana que vem. E aí a gente discute essas perguntas que ficaram pendentes. O que você acha? Pode ser? Acho que fica legal, assim fica bom. Então, assim, pessoal, quem tem perguntas, pode me mandar por direct as perguntas, eu vou anotando aqui, vou fazendo um apanhado. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas hoje, né? Eu tinha pelo menos umas 10 perguntas aqui para fazer para a professora Kátia, porque eu sou muito chata com isso, né? Durante o dia, vai me surgindo questões, eu já vou anotando também. Mas, enfim, semana que vem, então, aí a gente faz um fechamento, a gente fala um pouquinho sobre cada uma, e nesse intervalo, então, a gente vai jogando as perguntas que surgiram, as perguntas que eu tenho anotado com atrasos, as perguntas pendentes também. Pode ser, prof? Tá ótimo. Fechou, formou. Então tá bom, temos um minutinho ainda, né? Passa rápido o nosso tempo quando a gente está falando sobre assuntos que a gente gosta, né? Eu gostaria então de todo o coração te agradecer por essas 8 lives que a gente fez. Para mim foram 8 aulas incríveis, né? Eu aproveitei cada momento e para ajudar as pessoas, então eu subi lá para o canal no YouTube. Então quem quiser, vai lá no YouTube, coloca NeuroExpert, tem todas as nossas lives lá. A da semana passada entrou hoje no canal e a de hoje provavelmente vai entrar até segunda ou terça-feira. Então elas estão todas lá, podem assistir de novo, podem assistir desde o início. E novamente, professora, te agradeço, né, o teu tempo, a tua disposição em poder nos ajudar. Obrigado, muito obrigado. A prof deu uma pausadinha ali no vídeo. Vamos esperar ela voltar. Mas eu até estava dizendo há pouco que a gente não teve problemas técnicos na nossa live, né? A gente teve um pequeno problema técnico numa das lives, a gente conseguiu corrigir, e agora a gente teve esse nos últimos 20 segundos da nossa live. Prof, eu vou deixar o espaço para ti antes que dê problema ainda. Finalzinho, justamente mais uma. Isso é para a gente poder ter semana que vem, então a gente se despede mesmo, tá? Porque agora a internet ficou meio esquisita. Então, um beijo para vocês e muito obrigada. Obrigado, prof. Até semana que vem, então. Tchau, tchau.